Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Tainara Leskizinski e eu tenho um Instagram literário, ou seja, um perfil no Instagram no qual eu falo de livros, mas além de livros eu também falo de estudos, eu dou dicas de leitura, de organização, enfim, várias coisas. Mas eu acabo me concentrando mais mesmo na literatura. E aí eu decidi dar umas dicas para vocês por aqui, porque eu já dei essas dicas mais ou menos lá no Instagram, pelos meus stories, mas eu decidi trazer hoje uma coisa mais aprofundadinha, digamos assim, não muito também, né, porque eu sei que no YouTube não dá pra gente trabalhar com coisas assim muito acadêmicas, que não tem um acesso tão grande, tem que ser tudo uma forma mais didática e eu acabo até mesmo gostando mais dessa forma didática, e vamos lá! No vídeo de hoje, portanto, eu trarei 5 dicas para você melhorar a tua resenha. Dicas para você escrever uma resenha de forma mais profícua, de forma mais legal, mais gostosa de ler, enfim, mais completa. Eu acho que talvez a coisa mais importante de uma resenha crítica seja a seguinte: dar uma opinião sincera. Muitas vezes a pessoa leu aquele livro por indicação de alguém, ou então ganhou de presente, e aí não quer falar mal do livro e acaba dizendo que o livro é maravilhoso, sendo que nem ao menos gostou. Então isso é muito relevante, que você dê a tua opinião verdadeira. Tá, eu não gostei do livro, mas eu sei que algumas pessoas gostaram, que outras pessoas podem gostar, então o que eu vou comentar sobre o livro? Você vai dizer para qual público que você acha que aquele livro se adequa mais, porque às vezes o livro ele não vai de acordo com as nossas preferências, com os nossos gostos literários, mas ele é um livro bom. Isso acontece frequentemente. Por exemplo, eu amo literatura policial, mas eu sei que para muita gente acaba sendo um subgênero. Não gosto dessa terminologia, não gosto dessa classificação, não gosto de quem não gosta de literatura policial, brincadeira. Mas enfim, é a opinião de cada um e nós temos que respeitar. Então, muitas vezes o livro não é ruim, a pessoa só não gostou do livro aí, foi lá e detonou. E opinião sincera não é detonar um livro que você não gostou. É você dizer se a história te cativou ou não, ou se a história é bem escrita, mas não chamou tua atenção. É dizer para qual público que você acha que se encaixa, mas para qual também não se encaixa. Há várias formas de você dar uma opinião sincera, sem que ela destrua o livro e de repente a experiência, a oportunidade de alguém lê-lo. E a segunda dica é: jamais, em hipótese alguma, de jeito nenhum, dê spoilers. Isso porque muita gente vai ver a resenha antes de ler o livro, entendeu? Pouca gente vai procurar uma resenha depois de ter lido. A maior parte das pessoas gosta de saber o início do livro. Isso é verdade, saber se ela vai gostar, saber para qual tipo de público esse livro interessa, para saber se vale a pena ela ler ou não. É o que acontece, pelo menos eu vejo aqui no YouTube, né? Eu estou falando, assim, dicas de resenha para o YouTube, para o Instagram, enfim. Não estou falando daquelas resenhas mais acadêmicas, não é o intuito. Então, as pessoas que procuram por resenhas na internet, maior parte delas, elas querem saber um pouco da sinopse, né? O que acontece no livro, mas elas querem saber, sobretudo, a opinião da pessoa, para saber se vale a pena ou não comprar aquele livro, começar a ler aquele livro. E aí, se a pessoa ver um spoiler, por exemplo, o nome de quem matou, acaba estragando toda a experiência de leitura dela e ela pode até mesmo acabar decidindo não ler mais o livro. E olha só também o que vai acontecer. Ela nunca mais vai ir lá no seu Instagram ler uma resenha que você fez, porque ela pode achar que você vai colocar spoiler. Ela nunca mais vai no teu canal no YouTube ver a tua resenha, porque você falou o que aconteceu no final. A não ser, é claro, que você avise antes. Olha, a partir do minuto tal, olha, a partir de agora eu vou dar spoiler porque eu vou comentar sobre o final. E a dica 3, também baseada nisso, do porquê que as pessoas procuram resenha, é: coloque os pontos principais da história. O que eu acabo vendo? Que muitas vezes as pessoas colocam, por exemplo, quase que a história inteira e não colocam a sua opinião. Então a gente tem que colocar um pouco da história na resenha, mas como? Contando os pontos principais sem dar spoiler. Então, a história vai seguir qual tipo de personagem? Quem que é o protagonista? O que o protagonista faz?
onde que se passa essa história, quem que narra, a que gênero essa história, esse livro pertence. Algo que eu também sempre gosto de fazer nas minhas resenhas, e aí vai a quarta dica, é falar um pouco sobre o autor. Às vezes, não sempre, mas às vezes, conhecer um pouco da história, da trajetória do autor é importante para que a gente possa entender um pouco melhor o livro, a sua obra. Por quê? Bom, porque às vezes, vamos supor, o autor escreveu esse livro quando ele estava em determinado país. Então já vai ter mais sentido o porquê dessas paisagens, o porquê dessas descrições, o porquê desses sentimentos. Também até mesmo por curiosidade do público, sabe? Porque a resenha é um espaço no qual você vai trazer aquilo que você acha que pode interessar a esse público. E geralmente a história do autor também interessa, porque quando nós gostamos, sobretudo, de um livro, nós queremos saber mais sobre aquela pessoa que escreveu ele, não é mesmo? E a quinta dica de hoje é: relacione com o contexto histórico. E aí super tem a ver, super combina com o que eu falei anteriormente. Também é interessante saber o que está acontecendo no momento que o livro foi escrito, além do que está acontecendo com o autor, né? Saber o que está acontecendo nesse contexto, nessas condições de produção. E aí eu estou falando de saber o que está acontecendo naquele país que o livro foi escrito, no mundo, quais são as mudanças dessa época, qual que é o ponto de vista dessa população. Claro que você não precisa trazer tudo isso com precisão, mas, por exemplo, se o livro se passa em uma época de guerra, é quase que imprescindível você dizer: olha, esse livro se passa na época da Segunda Guerra Mundial. Olha, esse livro se passa no momento, no tempo, no dia, no mês, no ano que a internet começou a funcionar, que construíram o primeiro computador, e por isso que o livro tem isso de tecnologia, por isso que o livro menciona isso do futuro e perspectivas. Há várias maneiras de relacionar com o contexto histórico. E agora, a sexta dica, eu falei que seriam 5, mas temos uma dica bônus para quem chegou até o fim. E eu vou fazer mais disso, de deixar um bônus ali para quem chega ao final do vídeo. E a nossa dica bônus é: faça uma resenha intertextual. O que é uma resenha intertextual? Por exemplo, quando nós relacionamos um livro com outro. Então vamos supor que eu estou falando do livro 1984, do George Orwell, que é um livro famosíssimo e ainda mais famoso agora, que está todo mundo comentando sobre ele por causa das novas edições saindo aí por várias editoras brasileiras. Bom, com qual livro que eu posso relacionar? Eu posso relacionar com outra distopia. Por exemplo, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit, ou até mesmo eu posso relacionar com outro livro do próprio autor, como é o caso da Fazenda dos Animais ou A Revolução dos Bichos. Então, essa relação intertextual, ela mostra as semelhanças e também as diferenças dos textos do mesmo autor, do texto daquele autor e outro autor do mesmo momento. De repente, livros que são distantes do tempo, mas que têm proximidades, semelhanças. Livros escritos em países diferentes, por autores totalmente diferentes, que nós conseguimos ver ali coisas muito parecidas. Ou então livros escritos no mesmo ano, na mesma cidade, e que têm pontos de vista totalmente diferentes. Então essa magia, esse poder de relacionar textos é uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente quando nós vemos ali semelhanças. Eu acho que semelhanças são ainda mais importantes do que as diferenças nesse caso. Bom, pessoal, essas foram as 6 dicas de resenha que eu acho, assim, super importantes, relevantes, para que você possa produzir uma boa resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer no futuro aí uma parte 2 um pouco mais elevada, mais evoluída desse meu viés de dicas de resenha, porque essa de hoje foi mesmo uma parte mais básica, mas mesmo assim eu acho que é bem útil tudo aquilo que eu falei, que pode ajudar muitas pessoas aí nos seus Instagrams literários, IGs literários, Bookstagram, Bookstan, como você preferir. E se você chegou até aqui, se você gostou do conteúdo, sobretudo, curta esse vídeo, comente aqui pra mim. Se você tem alguma dica, de repente, eu vou adorar saber. Eu tenho certeza que quem está vendo esse vídeo e quer saber mais sobre como fazer resenha também vai gostar de saber. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e também assista a outros vídeos aqui, porque eu sempre trago temas de estudo, temas de livros. E se você quer saber como fazer uma resenha, provavelmente você vai se interessar por outros temas assim também.
Beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Ah, e o meu Instagram literário é @tainarales.